do jogo, fez um grande primeiro tempo. Um grande primeiro. Talvez ele pudesse reproduzir as suas oportunidades em efetividade, ele teria feito um placar mais elástico. Em jogos com essa grandeza, é inevitável momentos que o adversário também domine pela qualidade que tem e pela grandeza. Hoje estavam em campo no Fla-Flu os 2 últimos campeões da Libertadores. Isso é muito. Fluminense, num grande trabalho do Diniz, num grande trabalho de Paulo Angione e companhia, fazendo um longo tempo, e vem num momento de confiança altíssimo, conquistando a Libertadores, e nós retomando esse processo, confiança, e fazendo um jogo com o nível do primeiro tempo, foi impressionante para mim. No segundo tempo, as modificações e as trocas também, por isso, tu revitaliza. No momento que nós íamos também fazer esses ajustes, a gente tomou gol logo em seguida. Né? Tem um jogador de velocidade também para dar um fresh um pouquinho maior. Aí foram entrando, nós equilibramos o jogo, e terminou nos últimos 15 minutos, 15, 20 minutos, ele bem mais equilibrado. Metade do jogo para mais, muito superior. Uma outra parte, 25 minutos, talvez, e balance a cabeça a staff, a minha comissão, é isso? Superioridade do Fluminense, porém sem uma contundência, sem a possibilidade de finalização maior. Sim. Efetividade deles, né? Precisaram de menos oportunidades para fazer o gol, e a gente não conseguiu transformar as oportunidades que tivemos em ampliar o placar, né? Com uma margem maior de gols. Falando para terminar, e fica a sensação assim, ó, se tivesse invertido o primeiro tempo para segundo, todo ficaria uma sensação de poder ter vencido o jogo pelo desempenho que a equipe teve. Nós ficamos com essa sensação assim do mais, em função não do desempenho, mas do resultado. Professor, boa noite. É Bruno Castanha. Essa questão de baixar as linhas em alguns jogos, ela vem pela parte física ou por uma situação do jogo em decorrente de o adversário vir para cima, de você ter mais campo, fazer a transição? Se pudesse também mais uma pergunta sobre o Pedro, né? Porque o Pedro sai já com o jogo já 1-1, também foi uma parte física, foi uma parte da sua leitura. Se pudesse falar para a gente em relação a isso, obrigado. Jogos com diversas etapas do jogo. Tem um jogo com a coordenação de movimentos que tem o Fluminense, a saída de bola, e na saída de bola ele empurrar a equipe para baixo, não que a equipe quisesse. Não quer. Ela quer jogar no plano parecido com o do Palmeiras. Pegar o exemplo. Né? Mas você tem que ver que do outro lado você tem qualidade também. Senão a gente fica olhando o futebol sob uma ótica só. E aí não dá. Então teve o mérito da equipe adversária e depois a gente reequilibrou. Esse reequilibrar, a gente precisava ter um time mais fresh também. Eu tenho um jogador com a qualidade do Gabi, eu tenho um jogador com a qualidade do BH, tem jogadores com a qualidade. Eu tenho que estar até para tu ter velocidade, porque eles estavam se expondo e tendo a possibilidade também de jogada no espaço. Pedro mais pivô, e tem feito bons jogos, mas tu tens a condição também de usar todo o material humano que possa ser possível, no caso, Gabi, BH, Everton Ribeiro. E outros mais. Não como ideia, como uma situação do jogo. Boa noite, Tite. Léo José, aqui do Coluna do Fla. Nesse um pouco mais de um mês à frente do Flamengo, eu não sei nem como foi que o juiz aí, né? O VAR não mandou voltar esse lance do Gabigol, bicho. Já conseguiu detectar porque se foi falta ali, pode ter sido pra amarelo, né? 2024? O Nino se levanta brabo e começa a Isso, pegar no pescoço do Gabriel Jesus, do Gabigol, né? E acabou expulsando o Gabigol sem motivo, a partir da né? realidade de 2023. Senão a gente vai estar sempre procurando os jogos, os treinamentos, as situações. No final, eu tenho a condição de te dar uma resposta mais coerente, mais justa, com mais discernimento. Agora, nós temos quantos jogos ainda? 6 jogos. Estamos a 7, temos 7. 5 jogos. Tem mais 5, nós temos 7, foi o 7º jogo. Então,
No final eu te prometo. É uma condição melhor. Tite, oi César. Oi, David Sharp, do Antena. Queria perguntar para vocês em relação aos laterais, porque no trabalho da seleção brasileira, eu não falo só na Copa do Mundo, eram muitas críticas pela maneira com que vocês usavam os laterais que vocês chamavam de construtores, que muita gente encarava como defensivos, que laterais não apoiavam tanto. Vocês começaram com Wesley e com Ayrton, e hoje colocaram o Felipe Luiz e o Mateuzinho que vem bem, já vem jogando bem há um tempo, mas os dois não passaram tanto, né? E até te perguntar por que não a troca do Felipe Luiz no segundo tempo e o que você pensa realmente do jogo dos laterais, do apoio dos laterais ao ataque, diferente do que começou nos primeiros jogos. Obrigado. Depende do adversário. Todo o nosso trabalho, a estrutura nossa, né, de construção, como você disse, usando laterais por dentro, depende muito também do adversário, das forças, né, da vulnerabilidade do adversário. Então, para esse jogo, nós entendíamos que, como tínhamos dois externos, se você coloca um lateral que ultrapassa também, muitas vezes os dois ocuparão o mesmo espaço de campo em termos de amplitude. Então, por isso, e também, né, pela uma das forças do Fluminense são contra-ataques, né, com jogadores de impacto nesse setor ofensivo, pelas laterais do campo. Então, por isso nós, respeitando o adversário também, nós deixamos a construção mais para os jogadores de meio campo. Os laterais serviam muitas vezes de apoio, ou então quando um externo tinha uma ação interna para dar amplitude. Mas são, assim, no caso, Ayrton e o Wesley, são jogadores que dispensam comentários em termos da qualidade técnica deles, e são jogadores que iremos utilizar com certeza aí durante esses próximos 5 jogos, né, até o final da competição. Um complemento, dá uma olhada quando tu tiveres, estou falando de boa, assim, na parte da fase ofensiva, tu vai ver quem vai trabalhar dentro do campo adversário junto com a Arrascaeta. Tu vai ter um pouquinho mais da sensação do equilíbrio que a equipe dá e que ela sustenta, porque ela dá uma liberdade de Gerson criativo maior para que um outro venha por dentro. Então tu pode fazer alternativas disso. Com o segundo meio-campista que joga dentro criativo do campo adversário, ela te dá naquilo que é a ideia de ter um ponto de equilíbrio de equipe. Tem 5 substituições para dar ritmo num jogo acelerado para caramba desse. É inevitável 5 substituições de tu ter todos preparados. É inevitável. O C, se tu disser para mim o C, antes eu faço o C, nós tivéssemos feito o primeiro tempo, se nós tivéssemos feito o segundo, se a bola no poste não vai, se o aí condicional é difícil, né? Boa noite, Tite. Boa noite. Voltando aqui com o nosso Sport Center, depois da conversa aí com o Tite, a coletiva, ó. A gente vai acionar o Gaciba, mas antes, o Gaciba é que vai responder a pergunta do Gabigol. Então, o Gabigol deixou uma pergunta no ar. Eu acho que o Gaciba é o cara mais preparado para responder isso. Eu só vou na do Gaciba. Não é? Todos os programas da semana, o que ele falar aí, eu tô com ele. Não é? Olha só, o Gabriel Barbosa foi lá no Twitter e já, rapidamente, terminou o jogo, foi lá. Me explica o porquê eu fui expulso, por favor. Só peço isso, obrigado. E ele postou o vídeo também do lance da confusão e da expulsão. Então, para Gabigol, nesse momento, a gente coloca Leonardo Gaciba para você explicar para ele, por favor, Gaciba, por que ele foi expulso, se ele merecia ou não a expulsão. Enquanto a gente vê a imagem aí, Gaciba, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, William. Tudo bom, amigos? Só lembrando, hoje deve estar fazendo uns 13 anos que eu parei de apitar, né? Há 13 anos atrás eu responderia tranquilo. Tá mais confortável agora, Gaciba. Tá mais tranquilo de casa, Gaciba. Assim é melhor, pô. Tô errando menos. Sem dúvida, eu tô errando menos de quando eu estava lá dentro. Assim amigos, tá mais fácil. Eu acho que assim,
Acho que é importante. Em primeiro lugar, a única coisa que vai responder essa pergunta do Gabriel não vai ser o Gaciba, vai ser a súmula do Wilton, né? Que ainda não foi divulgada, né? Lembrando, pelo Estatuto do Torcedor, existe 3 horas para o árbitro redigir a parte da súmula e fazer sua divulgação pela internet, né? Pelas imagens que nós vimos, o Gabriel faz uma falta de jogo, o Nino levanta, vai ao encontro do Gabriel, né, que vem confrontá-lo, né, talvez aí um caso de atitude hostil de ambos os jogadores, atitude hostil é cartão amarelo, e aí o Nino coloca a mão no pescoço do Gabriel. Eu não estou perto ao ponto de saber se houve ofensas verbais, isso nós vamos saber só com a súmula do Wilton, né? E a grande verdade é que depois disso acontece o que nós chamamos de tumulto generalizado, né? Os jogadores, todos os outros jogadores acabam discutindo, né? E esse fato gerador do tumulto generalizado foi essa discussão entre o Nino e o Gabriel. Então, realmente não sei o que o Wilton vai relatar na súmula, mas é muito claro que o Gabriel perguntava para ele, tanto no momento que foi expulso, né? Depois do jogo ele vai novamente ao centro do campo, conversa com o Wilton e pergunta para todos os membros da equipe de arbitragem, por que eu fui expulso? Me diz por que eu fui expulso. Pelas imagens que nós estamos vendo, não ouvindo nada que está acontecendo, eu não vejo nenhuma atitude, não sei se vocês veem alguma coisa que eu não percebi, mas eu acho que somente o Nino que fez alguma coisa para ser expulso dentro desse contexto. Só para ficar claro, Gaciba, o Nino você expulsaria? O Nino, pelo critério, a gente vê que o Nino passa um pouco do ponto, né? Ele vai desafiar o Gabriel, né? E além disso coloca a mão no pescoço, isso aí passa do tom, isso aí não é legal. Tem alguns jogadores fazendo esse tipo de atitude, né? E nós temos que dizer que essa atitude não é bacana, não é legal, e o jogador tem sim que ser expulso. E aliás, não é o único jogador que faz isso, né? E foi por esse motivo, tem um outro jogador do Fluminense que também faz a mesma ação, mas só que o Nino, né, no caso, foi o fato gerador, né? O cara que começou toda a confusão, e porque a reação dele, para mim, me pareceu tão desproporcional em relação à falta que aconteceu, isso. Realmente não consegui entender. Eu ia falar isso. Porque se ao contrário, se o Nino faz essa falta no Gabigol, normal, já deve ter feito várias. Então, assim, Saudações rubro-negra, então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso vídeo, aonde aí, né, o Gaciba falou sobre essa expulsão do Gabigol, né? E a pergunta que eu quero deixar para vocês, torcedores, é: o Gabigol mereceu ser expulso? Comente aqui, deixa a sua opinião, que é muito importante, beleza? Também, né, o Tite aí deu essa entrevista, né, falando sobre a equipe do Flamengo, sobre as mudanças, ter tirado Everton Cebolinha, ter tirado Luiz Araújo, né, e outros jogadores aí. Então, comente aqui, pessoal, na sua opinião, o Tite errou, foi falha mesmo da equipe do Flamengo, foi cansaço, ou foi assim um resultado justo na sua opinião, né? Comente aqui nos comentários, que é muito importante, deixa a sua opinião nesse vídeo para a gente poder estar se interagindo, beleza? Eu conto com a sua ajuda. Se inscreva aqui também no nosso canal Mengão News Oficial. Logo mais eu vou estar trazendo mais notícias atualizadas do Flamengo, então já se inscreva no canal para você receber notícias do Flamengo e notícias de hoje do Mengão, beleza? Então, deixa o like, inscreva-se no canal, que é muito importante, ativa o sininho de notificações e até os próximos vídeos e fui!